Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo domingão de futebol. Hoje tem futebol. Ontem nós tivemos os jogos aí dos três times que brigam ali pela liderança da competição, né? Que brigam na ponta, que foi Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Hoje nós temos os jogos dos desesperados. Então você tem Cuiabá e Fluminense e já aviso que o Fluminense não vai ganhar esse jogo. O Fluminense não vai ganhar o jogo contra o Cuiabá lá. Não vai. E você tem o jogo também de Bahia e de Corinthians. O Bahia vive uma situação muito melhor, muito diferente da do Corinthians. O jogo vai ser em Salvador. E já falo pra vocês também que o Corinthians não vence esse jogo. Provavelmente, tá bom? Provavelmente, esses times eles continuam por mais essa rodada na zona de rebaixamento. Na verdade, o Fluminense ele vai continuar na zona de rebaixamento de qualquer forma, porque mesmo que ele faça a pontuação aí, 3 pontos, ele não vai sair da zona de rebaixamento, porque hoje ele tem 8 pontos. Mas o Corinthians é bem provável que fique, porque eu acredito que o Corinthians não vence o Bahia. Não vence mesmo. O Bahia tem uma equipe mais organizada, embora teve os seus tropeços nos últimos duelos, mas ainda assim tem mais corpo, tem mais qualidade e tem mais potencial, principalmente dentro da sua casa, para vencer o jogo. E enquanto isso, na zona ali de liderança, né, no G4, vamos dizer assim, nós temos o Botafogo em primeiro, com 39 pontos e 18 partidas jogadas. Temos o Palmeiras em segundo, com 36 pontos e 18 partidas jogadas. E temos o Flamengo com 34 pontos, porém com uma partida a menos jogada. O quarto colocado, né, não menos importante, é o São Paulo, com 30 pontos e 17 partidas jogadas. Então esses são os 4 primeiros colocados aí do Brasileirão de 2024. E antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos amigos aqui da Tribo da Sorte. A Mega Sena acumulou de novo. Ontem tivemos um sorteio de mais de 50 milhões de reais e novamente ela acumulou. O próximo sorteio vai ser na terça-feira, beleza? Vai acontecer na terça-feira à noite e vai sortear 61 milhões de reais. E você pode acessar lá a Tribo da Sorte, que você já tem bolões disponíveis para você participar. Colocando um link fixado aí nos comentários, você pode clicar, acessar lá, utilizar o nosso cupom OPINATRIBO. Além de você ajudar aqui muito o nosso canal, você também vai estar conhecendo uma plataforma muito intuitiva, tudo regularizada, tudo certinho, com os bolões ali dos sorteios oficiais da Caixa Econômica Federal. Além disso, uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Isso significa que com apenas um bolão, você participa de vários conjuntos de 6 números, vários conjuntos diferentes, aumentando muito a sua possibilidade de ganhos. Já distribuíram prêmios para o Brasil inteiro e você não pode deixar de participar, mano. Terça-feira, então, sorteio aí com a Tribo da Sorte, beleza? Tamo junto, pessoal. Agora vamos lá. Galera, o jogo terminou muito tarde ontem. E eu acabei não fazendo vídeo de pós-jogo. Justamente porque o jogo terminou mais de 11 horas, né? Colocar um vídeo 11h30 da noite, meia-noite, num sábado, é realmente você meio que não falar com ninguém. Mais fácil trazer no domingo a repercussão de tudo isso e as minhas impressões também em relação à partida de ontem. A partida de ontem, o Abel ele mudou radicalmente a escalação por início dela. Ele tirou principalmente a tríade que todo mundo critica, que é Gabriel Menino, Rony e Marcos Rocha. Ele entrou sem esses 3 jogadores, e aí ele trouxe Dudu, ele trouxe Felipe Anderson, ele trouxe o Mike. Para algumas pessoas falaram que o primeiro tempo ele foi equilibrado, eu não considero um primeiro tempo equilibrado. Na verdade, eu acredito que o primeiro tempo o Palmeiras não passou sufoco praticamente na mão do Cruzeiro. Obviamente que sim, teve algumas boas participações do Everton, fazendo boas defesas, mas no primeiro tempo eu gostei muito da movimentação e da dinâmica que o Palmeiras teve, principalmente ali com o Dudu, Felipe Anderson e com o Vanderlan. Lembra que eu falei pra vocês que eu não acreditava que o Piquerez iria fazer uma falta enorme assim? Porque o Piquerez teve uma lesão, vai ter que fazer cirurgia, e eu falei aqui no vídeo que eu acho que não seria ali o fim do mundo. E cara, o Vanderlan ele entrou muito bem. A presença do Felipe Anderson do mesmo lado dele ali
trouxe uma dinâmica e uma possibilidade ali de afastar a marcação, o conjunto dessa situação. Então eu gostei do primeiro tempo que o Palmeiras fez. Aí no segundo tempo, onde você tem o time vai ficando mais cansado, o Mike, ele sofreu uma lesão, saiu praticamente não conseguindo andar em campo. Então realmente a gente fica aí na expectativa de entender o que aconteceu. O time do Palmeiras meio que começa a voltar com a escalação anterior. Porque em vez dele colocar o Giai, ele vai lá e ele volta com o Marcos Rocha. Aí dali a pouco entra Gabriel Menino. O Zé Rafael já não estava na melhor rotação do mundo. Tá cansado. É um cara que não tá conseguindo cobrir a marcação e fazer a transição ofensiva de maneira efetiva. E o número de participações do Everton, ele foi crescendo ao longo da partida. Isso é meio preocupante, porque você entende que os nossos setores de volância, de contenção e os nossos laterais, eles não estão fazendo acompanhamento efetivo da linha ofensiva do time adversário. Muitas vezes, a gente permite com que facilmente os jogadores adversários cheguem no início ali da grande área. E isso se torna um problema, porque o Murilo, ele não tem adiantado a sua marcação, ele não tem pressionado a linha da maneira como vai pressionando, e o Marcos Rocha, ele não tem dado a cobertura necessária do lado contrário. Isso permite com que toda vez, isso aconteceu contra o Botafogo também, o gol de origem do Botafogo foi mais ou menos assim. A falha na marcação da lateral, o cruzamento onde o jogador ele aparece livre, com uma linha de marcação baixa do time do Palmeiras muito recuada, próximo praticamente do defensor, permitindo com que o jogador tenha tempo de fazer a sua finalização ali e chegar efetivamente ao gol. Embora o gol do Cruzeiro ele foi anulado, mas houve sim uma falha de marcação muito grande, tanto do lado esquerdo de defesa do Palmeiras, quanto do lado direito e também do setor central, que desceu a linha demais e permitiu a pressão da linha ofensiva e ninguém simplesmente aparecendo ali para dar combate na marcação. Então realmente, eu não sei o que tem acontecido, nos últimos jogos o Everton tem feito ótimas defesas, mas o Everton fazer uma boa partida e boas defesas é bom por um lado, mas começa a levantar um ponto de dúvida em relação ao nosso sistema tático defensivo. Por que tem acontecido esses erros? Por que o Palmeiras tem dado algumas brechas na sua marcação e permitido com que os adversários fiquem à vontade para fazer gols? Ontem o Flaco Lopes, ele fez uma boa partida, errou em jogadas que, mano, você fica assim, né? Pô, como que o cara, o centroavante, erra jogadas como essa e acertou em outras jogadas mais difíceis? E aí, a gente fica meio perdido aqui na nossa opinião, na nossa explanação, porque por um lado, o cara errou jogadas que eram muito óbvias, o cara acertou jogadas que eram até mais difíceis, e aí você não sabe muito bem para onde correr, mas ok, considero que ele fez uma boa partida ontem. Foi um jogo importante, foi um resultado muito importante, e obviamente teve várias e várias polêmicas de pós-jogo. O Alexandre Matos ali, comentando a interferência do VAR, falando que o VAR acabou tendenciando a interpretação do juiz, foi os rivais, falando que mais uma vez o Palmeiras ganhou ali na mão grande, ganhou com a ajuda, sendo que o placar foi de 2-0. Tem na rede social se levantou uma série de questionamentos, principalmente dos jogos de Palmeiras e de Flamengo. Então olha só, eu vou ler algumas aqui pra vocês, tá? Compartilhei até no Instagram algumas lá. Engraçado que contra Palmeiras e Flamengo são os pênaltis esquisitos a favor, uns gols anulados de faltas inventadas. E aí teve mais comentário. Mais uma rodada com Flamengo e Palmeiras sendo completamente favorecidos pela arbitragem. Chega a embrulhar o estômago. Esse torcedor aqui falou. Os bandidos do VAR não vão deixar esse título sair de Palmeiras e Flamengo. Quadrilha. E ainda marcou, ó, @CBF_futebol. Marcou a rede social aí da CBF. Flamengo e Palmeiras sempre serão beneficiados, disse uma torcedora. O Palmeiras contratou a equipe do Mengão para os assuntos de arbitragem, disse, ironicamente, outro torcedor rival. A rodada tem VAR errando a favor do Flamengo e Palmeiras. Tal da coincidência do futebol brasileiro. Como sempre, Palmeiras e Flamengo sendo beneficiados na rodada. Nojo e sujo. Não vai ser fácil essa competição.
O VAR é uma vergonha nacional, Flamengo e Palmeiras só no apito, acabou o futebol. Pelo que eu entendi, para Flamengo e Palmeiras, a aplicação das regras do futebol funcionam de maneira diferente. O esquema de Palmeiras e Flamengo da CBF é muito forte. Parem com esse campeonato, lixo. Disse aí um canal aqui, inclusive cruzeirense, claro, né? Os cruzeirenses aí revoltados pelo que aconteceu. Agora, queridos, vamos lá. Primeira situação ali do que aconteceu em relação ao gol do Flamengo, né? Já que o Flamengo tá no meio aqui da discussão, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Algumas pessoas estavam falando, né? Ah, o jogo deveria ter sido paralisado. Mas vamos lá. Se fosse o teu time, o seu time, em um ataque com boas possibilidades de gol, e o juiz não cedesse a vantagem, ele simplesmente paralisasse a partida, você ia gostar? Você ia achar certo paralisar a partida em um ataque promissor? Sendo que naquele momento a bola não interferia na jogada, ela só interferiu por causa do chute proposital do jogador adversário. Que o próprio jogador na entrevista admitiu. Que na hora ele não pensou muito bem, foi tudo muito rápido e ele... Então assim, ele não se confundiu. Ele chutou realmente propositalmente. O próprio jogador admitiu o erro. Se fosse com o teu clube, você acharia justo parar uma jogada promissora daquela? Porque se ele para a jogada ali, sabe o que ia acontecer? Ele ia parar a jogada, dar a bola ao chão, e aí ia ter tempo da recomposição defensiva e simplesmente acabou o lance. Então, no peso e equilíbrio das coisas, ele ia ser injusto também com o time que estava no ataque. Fora que ele não viu. Ah, Neto, mas e o quarto árbitro? O quarto árbitro não viu isso? Ao que tudo indica, o quarto árbitro não viu a tempo de corrigir. Se o quarto árbitro não viu a tempo de corrigir, não tinha muito o que fazer. Vocês concordam comigo? Ah, mas o quarto árbitro errou. Ele deveria enxergar tudo o que acontece no campo. Então, mas aí é seres humanos. Então, se realmente houve um erro por parte da equipe de arbitragem, o juiz ele tem que buscar uma decisão que seja menos prejudicial possível para o time que vem ao ataque. No caso, ali era o time do Flamengo, que fazia muito perigo ao gol adversário. Então, ele tem que ponderar isso. Então, na minha visão, ele tentou ponderar isso. Tanto que o próprio jogador que chutou a bola, ele não ficou revoltado nem nada. Na verdade, ele estava até se sentindo ali, né? Pô, fiz besteira, fui infantil. Porque se ele passa daquela bola e deixa ela ali quietinha, o lance iria se concluir, às vezes o Cebolinha nem fizesse o gol, e aí depois eles iriam lá e retirariam a bola. E a arbitragem de campo ponderar e tentar tomar a decisão que seja menos danosa, né? No entendimento ali do contexto de jogo. Pelo menos eu acho que foi isso o que aconteceu. E aí os erros de arbitragem, na verdade isso não foi nenhum erro de arbitragem, né? Porque a regra foi aplicada corretamente. O erro foi provavelmente na fiscalização por parte do árbitro auxiliar. Aí também não tem como os times pagarem o preço por isso. Agora, olha aqui. Lá no jogo do Palmeiras. Galera, na boa. Pô, o cara claramente empurrou o Zé Rafael. O Zé Rafael tá abaixado aqui, mano. O cara tá forçando o jogador do Palmeiras pra baixo. O cara tá forçando a jogada. Então, assim, a imagem, ela é muito clara. Aí teve algumas pessoas que olharam e falaram assim, ah, mas isso daí é um lance interpretativo. Tudo bem. Não tem problema nenhum, então, do VAR chamar pra revisão e o árbitro interpretar de outra forma. Ah, Neto, mas o VAR tinha que chamar? Uai, pra que... Gente, vamos lá. Pra que serve a ferramenta do VAR? Vamos esquecer desse lance aqui agora, tá? Vamos esquecer desse lance. A gente tá resenhando aqui de futebol. Pra que serve o VAR? O VAR serve como uma ferramenta de auxílio às tomadas de decisões e à verificação de lances. Então, se houve penalidade, se o jogador estava impedido ou não, se foi falta ou não, o VAR tem essa missão. Então, o VAR não fugiu do protocolo ao verificar a origem do lance.
Se o VAR entendeu que na origem do lance tivesse alguma coisa a ser revisada, o VAR não tá fugindo do protocolo dele. O VAR é uma ferramenta para fazer isso. Agora, você pode não concordar com a decisão. Aí é diferente. Agora, você concordar com a não análise do VAR, você tá indo contra o princípio da ferramenta. A CBF, ela tem que mudar lá no manual de arbitragem dela e falar assim, o VAR, ele só vai avaliar situações de impedimento e penalidade. Apenas isso. Em qualquer outro tipo de lance, o VAR não pode se intrometer, não pode recomendar revisão. Então, as pessoas, sinceramente, tudo bem. Vamos supor que você acha que isso aqui não foi falta. Tudo bem. Ok, mano. Eu não sou árbitro, minha decisão não vai influenciar em nada. A sua decisão também não vai influenciar em nada. A nossa opinião não tem peso nenhum em relação ao entendimento ali do jogo. Não vai mudar o placar, não vai mudar a tabela, não vai mudar a decisão da CBF. Tá? A gente só tá resenhando aqui. Não precisamos brigar por isso. Agora, você há de concordar comigo que a ferramenta do VAR, ela segue um protocolo de revisão de lance. É normal. Eu vi algumas pessoas falando assim, o VAR não deveria ter chamado. Mas por que não? Se de alguma forma os assistentes entendem que existe ali alguma coisa para revisar, Neto, mas na hora que o VAR chama, ele tá tendenciando o juiz. Mas por que ele tá tendenciando o juiz? Então o juiz que tem a personalidade para manter a decisão de campo. E isso daí é muito mais a questão da postura e da personalidade da segurança do juiz frente à decisão de campo que ele tomou do que um erro protocolar do VAR, porque não houve erro protocolar. O protocolo do VAR é verificar. É isso. Então, o juiz que bata no peito e fala assim, não, eu mantenho... O juiz não tem essa opção? Não tem. A partir do momento que o juiz tem a opção de manter a decisão dele, que o juiz mantenha. Simples assim. Então, não adianta colocar culpa. O VAR chamou. Mas, gente, tá ok, a ferramenta é feita para isso. Esse é o princípio dela. Que bom que chamou. Que bom. E que tomara que em outros lances, em outros jogos, também chamem para avaliação. Agora, a questão é o juiz. É um lance interpretativo. Então, tudo bem, o juiz pode ter mudado a interpretação dele de acordo com a imagem. Mas aí já não é culpa do Palmeiras, aí já não é culpa do torcedor do Palmeiras, aí já não é culpa do Abel, aí já não é culpa da Leila. Aí, meu amigo, é uma questão do árbitro. Se ele mudou a interpretação dele, converse com ele que estudou e fez uma carreira para tal. Simplesmente assim, entendeu? Torcedor não é árbitro de futebol. A Leila não é árbitro de futebol. O Abel não é árbitro de futebol. O jogador não é árbitro de futebol. Temos que discutir com aqueles que são. Beleza? E aí, pessoal, coloca nos comentários o que vocês acham a respeito disso. E se prepara, mano, que agora toda rodada vai ser isso. Se o Palmeiras, se o Flamengo estivessem lá na zona de rebaixamento, você pode ver, ninguém fala dos lances do Corinthians, ninguém fala dos lances do Grêmio, ninguém fala dos lances do Fluminense. Parece que nem existe. Você já percebeu? Parece que nem existe Fluminense. Ninguém fala dos erros que acontecem, seja contra ou seja a favor. Ninguém fala. Por quê? Porque eles estão lá embaixo. Se eles estivessem na primeira ou na segunda colocação, eu garanto pra você que, olha, nós teríamos muitos fiscais de arbitragem na internet aí falando dos lances. Tá bom? É isso. Bom domingo pra vocês, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.